Eu tenho convicção de que talvez hoje, nessa região, a gente vai precisar, daqui um pouco, né, da escuta também do ex-prefeito Sérgio Bertoldi, né? O Sérgio inclusive é o bairro dele, né? Ele é pré-candidato, é o bairro dele, é a região dele, inclusive, mas não só por isso, muito pelo fato dele ter sido prefeito, e uma boa parte do tema que envolve os alagamentos aí na região, ele é o que tem, eu diria assim, que esteve à frente da prefeitura mais perto do que nós, então ele tem informações que vai poder nos ajudar também. Então, desde já comunico a todos que talvez eu chame-o para ele nos ajudar também aqui. Eu quero lembrar de um projeto que foi coordenado, projeto lindo, que nós fizemos aí em Alvorada durante o governo do professor Serginho Itaqui Azoretti, que coordenou esse projeto, que era o projeto da loja social, onde as pessoas, eu conto deste projeto, Zoretti, em tudo que é lugar que eu vou, onde as pessoas eram respeitadas da sua dignidade, as pessoas mais carentes, mais empobrecidas, que estavam precisando de um auxílio, de um apoio que é um direito. Não é um auxílio, um favor. As políticas públicas são direito da comunidade. Mas a pessoa que estava precisando, por exemplo, de uma roupa, porque a sua situação de pobreza era extrema, ela não recebia qualquer roupa. Ela podia ir à loja social e escolher o tamanho, a cor da roupa entre as disponíveis. Então, isto mostra uma visão de como fazer as coisas. Então, eu pontuei alguns avanços que nós tivemos na administração, né? Por último, que foi a administração do prefeito, professor Serginho, que eu trabalhei com ele na gestão dele no gabinete, né? Eu fui, não sei se todos sabem, mas eu trabalhei como chefe de gabinete do Sérgio, e a gente estava ali diariamente, né? Conversando e vendo tudo que ele fazia, né? Todos os movimentos que ele fazia e a buscas por projetos que os frutos ele poderia não colher naquele mandato, mas que ele estava construindo uma alvorada para o futuro. E foi o que aconteceu nesses 4 anos. O prefeito Apolo colheu muito dos frutos do esforço da nossa administração, da administração popular. Um deles foi a estação de tratamento de esgoto da Nova Americana, que a contrapartida de R$2 milhões, ela se deu para a revitalização do parque da Lagoa do Cocão. Então, todo o trabalho, né, de negociar, de essa contrapartida, todo esse esforço administrativo que é necessário, ele foi colhido na reunião, na gestão do prefeito Apolo. O Céu das Artes, outro equipamento muito importante, que fica lá na rua Santa Catarina, no bairro Sumaré, próximo à minha escola, que é a Escola Idalina. Ele é um equipamento importantíssimo. O Céu é o Centro de Esportes Unificados, um prédio com 5 pavimentos, que tem programas, ou deveria estar, né, funcionando, com programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, e que esse equipamento está parado, o prédio está abandonado. Então, são vários outros, a casa de acolhimento, a loja social, enfim, tudo que o Henrique trouxe de importante, né? E a questão do DIC, como eu sou professora do Idalina, os nossos alunos, eles enfrentam dificuldade para se deslocar para a escola quando tem muitas chuvas, as suas casas são invadidas pelas águas, eles perdem os seus bens que foram adquiridos com todo o esforço, com todo o trabalho. E na nossa gestão, a gente terminou, né? E estava acontecendo o estudo de concepção, e a gente tem que retomar, porque deve estar acontecendo o licenciamento ambiental, né? Então, o DIC é uma demanda muito importante ali para a comunidade americana, de Sumaré, porque vai evitar que as casas fiquem alagadas e que todo ano essa comunidade sofra. Dizer que também a loja social
foi desativada, as coisas foram desativadas. É uma pena, porque tem muita gente em Alvorada que precisa. De tudo que se passa ali, inclusive nas enchentes, que o professor Serginho passou por 2 ali, né, como voluntário e exército, ajudei lá a entrar com roupa de borracha, tudo para poder tirar o que dava para se salvar de alguma das casas. Animais também, que ficavam às vezes 2, 3 dias lá numas muretas no fundo de quintal, bem complicado. E junto a gente fez muitos, né, os projetos também, depois lá no Anísio Teixeira, e o Galpão da Americana também, naquela distribuição de roupas e calçados para quem perdeu tudo. Então, corre muito no sangue, assim, tudo é muito vivo, né? Tudo que a gente passa e passou por ali. Os comprometimentos e avanços das 3 administrações do Partido dos Trabalhadores no município de Alvorada e da nossa esperança de, a partir de 2021, retomar uma política de cunho popular e muito comprometido com as questões sociais, certo? Eu vi o companheiro ali falando sobre o Céu das Artes e era uma das coisas, uma das preocupações que eu ia colocar aqui para os nossos futuros governantes, porque ele está atirado as traças ali, né? Mas quero dizer que eu não concordo que foi um dinheiro mal empregado, mais mal empregado. Eu acho que foi das verbas mais bem empregadas da nossa gestão. Eu acho que é o descaso dessa gestão que torna tudo do jeito que está. Então, esse é um problema prioritário aí para os nossos governantes, né? Não que ele seja um dinheiro mal empregado. Eu até sempre parabenizo o nosso ex-prefeito, né, pela iniciativa e pelos projetos. É maravilhoso, é maravilhoso. E em 2001, o calçamento comunitário chegou, através do governo da Estela, chegou ali na Rua União. E nós fizemos uma reunião com a comunidade e eu fiquei encarregada junto, aí peguei, né, tinha a Eunice, que na época, que hoje é engenheira e que também é moradora da Rua União, e que na época era estudante de engenharia, e nós duas nos dispusemos a conseguir que os moradores comprassem a ideia, né? Porque era tudo muito novo. Como é que os moradores vão entender que eles vão pagar pelo material, né? A prefeitura vem com a mão de obra e os moradores pagam o material. Nós conseguimos bater de casa em casa no fim de semana, de noite, depois do trabalho, e aí que eu descobri o quanto a rua era comprida, né? Porque eu morava no número 619, dividimos a rua pela metade, e fomos ver o material que o custo que nós queríamos, aí nós olhamos, nós queríamos uma pedra melhor, um PVS melhor, fizemos galeto, rifa e compramos um PVS melhor do que era o proposto, e tanto é que hoje, né, hoje, 2020, fazem 19 anos que a rua é calçada, o calçamento da rua é maravilhoso até hoje. Então, assim, é prova de que o quanto funciona o calçamento comunitário e o quanto pode dar certo quando a comunidade e o poder público se unem, né? E aí, quando o Sérgio assumiu a prefeitura, o que nós pensamos? Que maravilha, vamos retomar o calçamento comunitário. Mas aí, o que aconteceu? Tínhamos lá o ônus do governo anterior, do governo Brum, que tinha lá, só na nossa região aqui, para vocês terem uma ideia, né? Tinha 12 ruas, né, que eu tenho aqui, mas não vou enumerar. 12 ruas que tinham sido pegos materiais das pessoas e ninguém sabia onde estava esse material, tinha sumido, era para estar na obras, não estava, desapareceu o material. E as pessoas, evidente, queriam que o calçamento fosse feito. E assim foi, o Sérgio honrou com essas pessoas, foram feitas essas 12 ruas, né, entre elas a Plauto Zambuja, Gomes Freire, Bento Figueiredo, e tenho aqui todas as 12 numeradas. Mas aí o que eu quero chegar para vocês e dizer? Como é que depois essas pessoas
as outras ruas, sabendo que essas ruas não tinham sido contempladas, que o material havia desaparecido, elas não conseguiam, não tinham a confiança de voltar a ter esse projeto de calçamento comunitário. Era muito difícil de convencer essas pessoas a voltar a acreditar nesse projeto. E aí as coisas se complicaram, porque mesmo assim, nessa região foram feitas mais diversas ruas, mas não através desse projeto de calçamento comunitário, e sim através do orçamento, né, onde a prefeitura entra com 100% das verbas. O governo ele tem que semear, a Estela semeou para colher depois. O Sérgio semeou, mas quando tu semeia, tu tem que semear para depois colher. E é o que está acontecendo. Só que, às vezes, o governo anterior também tem que saber regar para poder colher depois. E o governo Apolo não soube regar as creches que nós perdemos, as contrapartidas, que sumiram as creches que estavam lá, as 12, 13 creches que nós tínhamos, todo o recurso lá registrado foram perdidos, porque eles não se preocuparam. Eu até não fico, sabe, Roseli, eu estava ouvindo a tua fala, eu fico ali, a gente ouve, um minuto, a gente ouve que a Lagoa do Cocão está lá que o Apolo, ele inaugurou a Lagoa do Cocão, ele diz que o projeto é dele, a gente sabe que não é dele, a gente sabe que não é, mas tudo bem, está ali, é para a cidade está usufruindo da Lagoa do Cocão, tudo bem, né? Mas perder o recurso é o que mais dói. Isso é o que mais dói numa cidade que tanto precisa como a nossa. Né? Mas agora, ouvindo, o que mais prejudica a nossa cidade hoje, realmente, é as enchentes. E isso, pelo menos, a gente sabe que o recurso do DIC, que foi do nosso governo, está lá gravado, né? E esse recurso, tenho certeza que a Estela vai retomar e nós vamos nos livrar desse grande problema, que é o problema da enchente, porque isso realmente assim, é inaceitável que as pessoas tenham que passar por isso ainda hoje. Então, tem muitas coisas que a gente investiu aqui. Aqui essa região tem recursos de quase 500 milhões de reais da nossa gestão. Tarso, Dilma e Serginho. Né? A ET custou quase 270 milhões de reais, né? Que a contrapartida é a Lagoa do Cocão. O Céu das Artes foi um que nós plantamos e nós vamos ter que dar continuidade agora, vamos ter que regar quando voltarmos para botar em funcionamento. A gente sabe da dificuldade do município, mas nós temos que resgatar essa obra do Céu das Artes. A Casa do Acolhimento é o maior projeto de inclusão social que nós fizemos aqui na cidade e hoje, né, graças a esse programa, dezenas de pessoas, mais de 40 pessoas da cidade estão lá na Casa de Acolhimento, sendo atendida, principalmente nesse período de frio. Né? Eu vou chegar lá no DIC, mas eu quero só falar, delegacia, a DEAN também está nessa região, assim como a Patrulha Maria da Penha, que nós tínhamos delegada titular aqui na época do Tarso, e agora está tirada a um segundo ou terceiro, não sei como é que está organizado a nossa Delegacia da Mulher. Né? Nós inauguramos uma escola, fizemos uma escola, a Glasfira, né? O Galpão da Americana virou uma escola profissionalizante, Stella, e nós vamos ter que recuperar o Galpão da Americana de novo, para tornar de novo ele um local profissionalizante. Recapeamento de várias ruas, que nós fizemos, Tibúrcio, Caetano, pavimentação da Umbandistas, da Coelho Neto, o próprio posto de saúde da Americana foi projeto nosso, do Tarso, que nós concluímos e entregamos para a comunidade. Nós gravamos 228 milhões e meio de recursos na OGU, no Orçamento Geral da União. O que nos garantiu que a gente não perdesse esse recurso ainda? O fato dele ter sido resgatado ou conseguido com a ajuda de muita gente, pelo PAC Prevenção, que é contra, não é para DIC, é para prevenção de cheias, tá? Nós conseguimos esse recurso para fazer o projeto de concepção, o projeto executivo e a obra. Então, vai dar esse dinheiro para tudo isso, por isso que a gente não perdeu, porque foi uma modalidade diferente, inclusive em RDC, um regime
muito mais rápido de licitação para fazer a obra. Então, para a gente não perder o discurso e saber o que a gente está falando, esse recurso está gravado, está no período de 4 anos, ficou lá para o licenciamento, porque desde que eu saí, nós já fizemos o estudo de concepção, que eram 3 projetos, a gente pode entrar em detalhe depois, não precisa ser agora, mas um deles vai ser executado, e o licenciamento. 4 anos não conseguiram fazer o licenciamento ainda. Nós temos que retomar e rapidamente concluir o licenciamento e imediatamente após o licenciamento começar a licitação para iniciar a obra. Leva tempo, mas nós temos que percorrer isso. Eu acho que é um compromisso que a gente tem que assumir com a população dessa região, Estela e Tiano, que nós vamos correr atrás disso, não vamos perder um segundo para minimizar, para antecipar esse problema dessa região aí, que é realmente um problema estrutural. Assim como toda a cidade é estrutural. A Estela lembra, quando conseguia resolver o problema do alagamento ali da Maringá, nós tínhamos estrangulamento da saída de esgoto lá no final da Americana. Então, é uma reestruturação total. E as ruas que a gente fez várias ruas, pavimentou várias ruas, depois da estrutura estar pronta, a casa está pronta, há um problema sério que é difícil de resolver. Tu não consegue fazer a rua abaixo do nível das casas, tu faz sempre acima. E esse é um problema para a saída do esgoto, que é por gravidade, né? Então, isso tudo é importante eu estar colocando aqui, porque a gente tem que entender. Por isso tem que ter um engenheiro, por isso que tem que ter alguém, um responsável técnico para fazer uma rua. E mesmo assim, às vezes, dá problema. Então, meu alerta aqui, para quando a gente fazer as pavimentações, as pessoas têm que saber, não é fácil e tem consequências, sim, o fato de não ter feito a pavimentação antes Nós tivemos um convênio com a ONG Embrião fazendo esse trabalho do xadrez nas escolas por 2 anos. Depois eu não sei por que o Josué não quis mais. Mas outra coisa que ele sempre fala, que ele me falou em 2015, inclusive eu tenho um registro disso, realmente em 2015, um pouquinho antes das enchentes, me falou das pistas de ciclovias, tá? Mas lá na Frederico Dil, no projeto que o governo atual perdeu, concluindo, lá tem a ciclovia, está previsto isso, então a gente não estava ignorando, como é dito, muitas vezes é dito, porque às vezes tu não conhece todo o trâmite burocrático que a gente faz. Então tem o projeto da Frederico Dil, que é um projeto, não é viário, ele é de mobilidade, aonde está incluído a faixa de ciclovia. E esse projeto fui eu que fiz. Ele era viário e eu transformei ele em mobilidade, e daí tem também ciclovia. Para a gente ter conhecimento, e às vezes a gente pode estar buscando coisas que a gente já tem pronta. Então, o município tem uma proposta aonde tem espaço para fazer. Lá na Frederico Dil tem realmente espaço legal para fazer com toda a segurança e proteção para as pessoas que andam de bicicleta. Que foi o PAC de obras, né, de contra desastres naturais, a gente conseguiu gravar os 228 milhões de reais. Que nós também não tínhamos ideia que esse dinheiro não seria suficiente para fazer toda a obra. 228 milhões de reais é a maior obra que essa cidade vai ver na sua vida. Não teve nenhuma obra com tanto valor, tu entende? Tão cara para a cidade de Alvorada como esta que está prevista. Eu recuperava a memória e o histórico dela, das informações que a gente foi coletando e buscando, né, para poder falar hoje com vocês. Nós sabíamos que essa seria uma questão central e é preciso que a gente assuma e que reconheça que é uma questão central para a cidade. Ela não é uma questão central só, Tiano, da região noroeste. Ela é uma questão central para a cidade, para a dignidade da nossa cidade. Bom, nós vamos assumir, o que nós vamos assumir aqui? Aquilo que disse o Tiano, assumir de estar lutando. Primeiro, nós já conseguimos garantir, e houve, sim, uma importância grande no governo do Sérgio, que foi a garantia de que esse recurso não fosse perdido. Nós cruzamos aqueles ministérios lá várias vezes a gente cruzou aqueles ministérios para garantir que os 228 milhões de reais não fossem subtraídos do projeto de construção de um sistema de proteção, que nós não sabemos ainda se é DIC, o que é. Agora parece que já foi definido, né? Já tem a proposta definida, né? Tanto que já está em processo
né, o licenciamento ambiental, o estudo do impacto ambiental, para depois, posterior, licenciamento ambiental da obra. Né?